Pessoal da Arquibancada Tricolor, finalmente, né, tivemos um fim de semana tranquilo para o São Paulo, né? O São Paulo não perdeu, não jogou mal e nem jogou. Na verdade não teve jogo, né? O jogo de São Paulo foi adiado para quarta-feira. Quarta-feira agora o São Paulo pega o Grêmio, né? E aí uma curiosidade entre os dois times, aliás, várias curiosidades, uma delas é que os dois são tricolores. E a outra coincidência é que os dois times estão uma draga, né? Foram eliminados precocemente da Libertadores, estão enfrentando crise, os dois times, né? O Luxemburgo não consegue acertar o Grêmio, o São Paulo não consegue se acertar aí com o Ney Franco, né? Apesar de ter tido um início bom, né? No brasileiro, ganhou do Vasco, ganhou da Ponte Preta e tal, mas enfim, perdeu do Goiás, tem aquela desconfiança, eliminação no Paulista, eliminação na Libertadores, né? O São Paulo tá ainda naquela coisa de tentar se acertar. O Ney Franco fez uma tentativa, como ele falou, ele estava mudando algumas ideias, ele estava mudando alguns conceitos dele depois das eliminações, então ele testou o Aloysio no lugar do Maicon, né? E pensa em jogar em contra-ataques. Então o São Paulo ficou assim, no esboço, algo como Rogério Ceni, Douglas, Lúcio, Paulo Miranda, Juan, Rodrigo Caio, Denilson e Ganso, Aloysio, Oswaldo e Luiz Fabiano, tá? Quer dizer, ainda nós temos ali Douglas e Juan nas laterais, né? Deve ser por um bom tempo, porque o Caramelo ainda precisa de tempo para mostrar. O Caramelo, pelo que o pessoal fala, assim, ainda é um menino novo, tem potencial, a gente não sabe aí quando que ele vai começar a acertar com o time. E o São Paulo também contratou o Reinaldo, que já está treinando, né? Então a gente também não sabe quando é que ele vai, né? Lateral esquerdo já está treinando com o São Paulo. O outro que chegou agora foi o Renan Ribeiro, para disputar com o Denis, né? Quem que vai ser o reserva do Rogério Ceni, pelo menos por enquanto, né? O Denilson pode ser o reforço do São Paulo para depois da pausa da Copa das Confederações. E se você quiser saber quando vai ser a Copa das Confederações, quando vai ser a pausa da Copa das Confederações, vai ser agora, né? Depois desse jogo de quarta-feira, o São Paulo entra numa folga aí de um mês, em que o Ney Franco, se for ele o técnico ainda, terá condições aí de ver o que tá acertando, o que está errando, enfim, do São Paulo voltar aos eixos. Eu acho que vai ser o Ney Franco, tá, gente? Assim, eu acho que vai ser o Ney Franco por uma questão. A torcida que gritou Muricy. O Muricy hoje deu uma entrevista dizendo que ele não gostaria de voltar para o São Paulo para ser trunfo político do Juvenal. Até porque quando ele saiu do Juvenal, ele saiu meio criticado pelo Leco, criticado por alguns conselheiros dirigentes que facilitaram a saída dele, e também porque o Muricy tem assim um grande apreço, ele é muito amigo do Marco Aurélio Cunha, que é candidato da oposição. Ainda assim, eu acho que se houvesse o convite, não sei, o Muricy está em Miami descansando aí, pelo menos uns 10, 15 dias ele está se cuidando, cortou o álcool, está cuidando da alimentação, porque ele ficou doente, enfim, né? Mas eu não acho que deva acontecer uma mudança tão cedo, a menos que São Paulo perca. São Paulo perdeu do Grêmio, aí a luz vermelha acende, enfim, né? O Denilson deve ficar porque o Felipe Melo não deve vir, e ele já conseguiu a liberação amigável do Arsenal. E porque também o Ney Franco pediu, né? Acho que o Denilson é um jogador importante ali. No último Fala Bandana, eu disse que eu falaria como é que funcionam as eleições do São Paulo. As eleições elas vão acontecer em abril de 2014, tá? E para que assim acontece, assim, nós temos a chapa da situação e a chapa da oposição. Para a chapa da oposição ser registrada, ela precisa de 55 votos dos 160 conselheiros vitalícios. Sim, vitalícios. Aqueles caras que são conselheiros até morrer. Vai dar conselho bom assim lá nos quintos infernos, né? Até morrer os caras podem dar conselho. E aí, esses 80, que agora em abril vai ter uma votação para escolher 80 conselheiros não vitalícios. Esses conselheiros não vitalícios enfrentam eleições de 6 em 6 meses. Casos de Adalberto Batista, Marco Aurélio Cunha... 6 anos, eu falei 6 meses? 6 anos, gente, imagina, 6 meses, né? Imagina, 6 meses dá para dar um conselho, né? O conselheiro fica 6 anos, a produção aqui corrigiu, a gente faz tudo de primeira, maravilha, e eu achei que eu tivesse falado 6 anos. Eu pensei em 6 anos, tá? Então, os conselheiros não vitalícios ficam por 6 anos e depois tem que enfrentar uma eleição com os associados, né? Então os associados vão votar em 80 nestas eleições de abril. Então Adalberto Batista e Marco Aurélio Cunha não são vitalícios, terão que primeiro conseguir a nomeação como conselheiros para depois serem candidatos da oposição em situação. E a gente está polarizando em Adalberto Batista e Marco Aurélio Cunha, porque até agora a situação não escolheu um candidato, mas por enquanto o favoritismo é do Adalberto,
Apesar do João Paulo Jesus Lopes ter falado também que poderia ser, ele ficaria honrado, e do Leco também falar que poderia ser, ele também ficar honrado, e do Júlio Casares falar que não, ele não está pensando nisso, e o Marco Aurélio ter falado sim que ele está interessado em ser da oposição, então a gente polarizou nos favoritos, mas alguma coisa aí pode acontecer de mudanças, tá? Enfim, então, o que a gente tinha para falar de eleições, por enquanto é isso. A gente tem ainda algumas entrevistas que a gente fez aí para tentar colocar algumas opiniões da oposição e também colocar algumas opiniões da situação. O que importa é assim, o que você deve procurar aqui é informação para você se posicionar, o que é melhor, o que é pior. Se você acha que o mandato juvenal, que é uma boa, enfim, você pode se manifestar nos nossos canais, ou se você acha que é uma coisa ruim. E o último assunto abordado, um assunto polêmico, né? A gente está no nosso 24º Fala Bandana e nós resolvemos abordar um assunto aí que causou bastante polêmica no Facebook. Ele começou com a criação de uma página do Atlético Mineiro, né? Que é o Galo Queer, que é uma página feita para torcedores com opção sexual diversa, né? Então, ela gerou polêmica porque muitos torcedores ficaram naquela, mas a gente vai ser identificado dessa forma e não sei o quê, enfim. Mas é uma luta contra o preconceito. Em tempos de politicamente correto, ela é bem-vinda. Então nós temos aí alguns exemplos que eu colhi, que é o Galo Queer, o Cruzeiro Maria, que faz alusão das estrelas lá, quer dizer, pegou uma coisa pejorativa, né, da torcida e tentou transformar em outra coisa. O Grêmio Queer, o Queer Lourado, difícil de falar até, Vitória Livre, Bahia Livre, Corinthians Livre, Palmeiras Livre, Flamengo Livre, Timbu Queer e Bambi Tricolor. Bambi Tricolor foi o site, o nome escolhido para representar a torcida do São Paulo de opção, aqueles que têm uma opção sexual diversa. E causou uma certa polêmica porque muitos torcedores do São Paulo, os torcedores que são héteros, os torcedores que não gostam da associação da marca São Paulo, do nome São Paulo com o termo Bambi, né, criticaram, falando, poxa, mas por que não pode ser São Paulo Livre, por que tem que ser Bambi Tricolor? Enfim, gente, o assunto é bastante polêmico, tá? De qualquer forma, é bem-vindo que haja uma iniciativa, uma movimentação dos interessados. Eu penso que a internet é um grande palco para que as pessoas possam colocar determinadas, enfim, necessidades, ideias, né, e se reunir em determinadas causas. No caso da escolha do nome, Bambi Tricolor, eu particularmente não fico ofendido, porque o Bambi foi criado de forma pejorativa. O que me causou espanto, depois que o Vampeta cunhou esse apelido numa entrevista em que ele se referia ao Kaká e ao Júlio Batista, nenhum dos dois, o Kaká é casado, tem filhos e tal, mas eles tinham um comportamento que fugia da coisa do boleiro, né? Então, assim, enquanto um jogador ficava na balada, o outro se cuidava mais, e tinha aquela coisa de casar, de aqueles valores, né, que não combinam muito com o imaginário do boleiro. E aí o Bambi cunhou, né, o Vampeta cunhou esse termo Bambi e causou uma grande polêmica. O que me causa espanto é que muitas emissoras de televisão que dizem combater a violência, utilizaram esse apelido de modo pejorativo. Porque sim, quando o apelido foi criado, ele foi criado como uma forma de diminuir a torcida. Então eles utilizaram uma coisa que não representava a torcida do São Paulo com qualquer apelido. Ninguém vai colocar um apelido bacana, né, para uma torcida rival. E me causa espanto porque depois, quando começaram a acontecer alguns episódios de violência e tal, essas mesmas emissoras de televisão diziam não compreender como que aquilo acontecia. Aí eu fico pensando que no jornalismo a pessoa estuda o impacto da comunicação. A gente sabe quem é o público, quem são os torcedores de futebol. Nós sabemos que tem torcedores de vários níveis, de várias ideias, de torcedores de vários níveis de cultura, enfim, para tolerar ou não uma brincadeira. Então, a partir do momento que você usa um discurso, você tem que ter uma ideia do que esse discurso vai atingir. Tá? No caso do Bambi Tricolor, que muitos São Paulinos, podia ser São Paulo Livre, realmente poderia ser São Paulo Livre, mas o cara do site, ou a pessoa, na verdade não há uma identificação de quem fez o site. Aliás, há um pensamento pelas datas que os sites foram fundados, que de repente uma pessoa ou organização possa estar gerenciando todos os sites de todos os clubes, porque a maior parte foi fundado no mesmo período e tem um conteúdo muito parecido.
O conteúdo é de diminuir o preconceito. Então, assim, aquele torcedor que não se sente representado pelo Bambi Tricolor vai poder dizer, escuta, sim, existe o Bambi Tricolor, uma manifestação de torcedores que têm opção sexual diversa, mas não é o meu caso. Mas, enfim, eu apoio. É a mesma coisa eu não faço parte da Independente, não faço parte da Dragões da Real, não faço parte também do Bambi Tricolor, antes que vocês perguntem, não faço parte de nenhum desses três, mas todos nós torcemos para o São Paulo e todos nós temos ideias, todos nós temos valores baseados na vitória do clube, que a gente quer que o clube vença, que o clube volte a se gigantar, que o clube volte a crescer, que ele volte a ser a agremiação que a gente conhece. Então todo o resto tem uma importância menor. Se é uma coisa que vale a pena, enfim. Tá? Pessoal, na sexta-feira a gente volta, na sexta-feira a gente volta com o Fala Bandana pós-jogo. Tá? A gente vai encerrando por aqui. Um grande abração para todo mundo. Até mais.